Bom dia, paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Isaías, capítulo 45 e o versículo 2, amém, meus irmãos? Isaías, capítulo 45 e o versículo 2. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Só até aqui, meus irmãos. E Deus está falando comigo com você nessa manhã, meus irmãos, é que Ele vai adiante de mim e de você, meus irmãos, e vai endireitar o caminho tortuoso que você se encontra, meus irmãos. Se nessa manhã você está no caminho tortuoso, meus irmãos, que você venha se consertar, meus irmãos. Que você siga o caminho de Deus, meus irmãos. Porque eu e você não queira perder nossa salvação, não, meus irmãos, por querer andar no caminho tortuoso, meus irmãos. O caminho que não agrada a Deus, meus irmãos. Que nessa manhã aí você venha se consertar, meus irmãos. Que aí você venha andar no caminho de Deus, meus irmãos. E venha sair do caminho tortuoso, meus irmãos. Se aí você anda no caminho tortuoso, meus irmãos, no caminho da prostituição, no caminho das drogas, meus irmãos, no caminho, né, do adultério, que você venha se consertar, meus irmãos. Que você se endireite, meus irmãos. Que você não queira perder a sua salvação, meus irmãos. Que você comece a andar no caminho de Deus, meus irmãos. Que você se conserte, meus irmãos. Que você saia do caminho tortuoso, meus irmãos. Porque o caminho tortuoso, meus irmãos, leva você a perder a nossa salvação, meus irmãos. E que você não queira perder a nossa salvação, meus irmãos. Que você venha se endireitar, meus irmãos. Que você venha se consertar, meus irmãos. Enquanto há tempo, meus irmãos. Que aí você venha sair do caminho tortuoso, meus irmãos. E venha seguir o caminho de Deus, meus irmãos. Porque é o caminho que leva você a ter a nossa salvação, meus irmãos. Que você não venha querer perder a nossa salvação, meus irmãos. Que você saia do caminho tortuoso, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenha todos um bom dia.